Hello, hello! Seja muito bem-vinda, Gabi, novamente, porque a gente tentou gravar seu episódio e ficou sem som. Como é que você tá hoje? Eu Animada? tô bem, tô animada de novo, De nervosa de novo. novo, mas tô Desculpa bem. por essa questão, obrigada por você ter aceitado participar Nada. novamente. Para quem não tá sabendo, a gente tentou gravar esse episódio antes e a Gabi ia ser a primeira da temporada, só que o episódio gravou sem som e aí eu tive que voltar e fazer de novo, então a gente marcou para agora. Então estamos hoje no terceiro episódio da segunda temporada do Poet Teacher e estamos convidando a Dona Gabi Martins, English Confidence. E eu vou começar perguntando isso, inclusive, por que que você escolheu esse nome? Esse nome? Pronto. Quando eu fui para os Estados Unidos para aprender inglês, eu tinha muita vergonha e eu não conseguia me comunicar. Passei muita raiva, muito perrengue de pessoa parar de falar comigo porque eu não sabia falar inglês e eu fui perdendo a confiança de falar inglês. Só que Ah, depois eu falei, eu vou falar errado, mas eu vou falar, uma hora eu aprendo, preciso confiar em mim mesma, de que eu consigo falar. perfeito. Então, esse nome confidence, de confiança, é o que eu quero trazer para os meus alunos. Confiança para falar inglês. Então, por isso, inglês, confidence. Você já contou essa história no seu perfil? Já. E tá salvo em algum lugar? Destaque, post, alguma coisa? Tá, eu fiz um carrossel no feed e eu também acho que tenho destaque contando. Excelente, já vou dar essa dica para todo mundo que está ouvindo a gente. É interessante você sempre ter um destaque e um post fixado que conte um pouco da sua história, do porquê que você começou e etc. Eu até falei sobre isso, acho que na última aula do curso gratuito de Instagram que eu fiz lá no YouTube. Vocês podem conferir depois, mas é legal você contar para o seguidor que acabou de chegar quem é você, o que você está fazendo, né? Preparar essa pessoa e dar umas boas-vindas para ela. Gabi, no outro episódio que a gente tentou gravar, você me contou da sua história na escola de idiomas. Então, você pode dar uma recapitulada para a gente, por favor? Posso, na vergonha, né? No desespero que eu passei. Como eu tinha contado no episódio anterior, eu comecei a dar aulas em 2018, finalzinho de 2018, quando eu voltei para o Brasil. E eu já tinha procurado trabalho em vários outros lugares, não queria dar aula porque não me sentia confiante o suficiente para dar aula. Eu pensava, sou péssima, não vou conseguir. Só que meu primeiro emprego foi de carteira assinada como professora numa escola de idiomas, que não era bem de idiomas, eram várias matérias misturadas e a princípio eu tinha entregado meu currículo para dar aulas de inglês. Apenas. Só que quando eu cheguei lá, começou a mistura. Então, era inglês, português, matemática, tudo junto. E para piorar, eram literalmente tudo junto, o mesmo horário, três matérias. E eu atendia 6, 7 ou 8 pessoas de matérias diferentes, de níveis diferentes, ao mesmo tempo. E isso fez eu pensar, tá, eu acho que é assim, né? Eu acho que é normal. Deve ser assim mesmo, corrido. Deve ser isso. E as atividades, nesse curso que eu trabalhava, eu não podia ensinar diretamente para os alunos. Eu tinha que dar dicas das coisas que eles ficavam com dificuldade. Então, eles tinham que aprender sozinhos. Olhava no papel, lia ali a explicação das coisas e quando vinha tirar dúvida comigo, eu tinha que falar, ó, toma, lê de novo. Você não entendeu direito. E isso começou a fazer eu me sentir mal por pensar, não sei dar aula de inglês e nunca vou saber se eu continuar aqui. Eu saí de lá, fui para outro estado, me mudei, e quando eu me mudei eu não quis mais voltar a dar aula de jeito nenhum, porque eu não queria me submeter àquilo. Eu recebia muito pouco também, recebia R$ 450 por mês. Você Depois dava quatrocentos e quantas, cinquenta reais que eu... Oi? você dava quantas horas de aula? Eu começava às 2 da tarde e eu saía às 6. Todo dia, De segunda a sexta e às vezes eu ia no sábado também. por R$ 450. R$ 450 por Vou mês. fazer uma conta aqui, hein? Isso aí dá 20 aulas, 450 dividido por 20 dias, né? Que na verdade são 4 horas por dia, então são 80 horas. 5,60. Ah, Gabi, estava melhor que eu que ganhava 5,50. Parabéns. 10 centavos a mais. Obrigada, tava rica. Depois que eu me mudei, eu não quis mais dar aula de inglês pra ninguém. Mas aí veio a pandemia, né? E aí eu pensei, vou tentar. De novo. Eu acho que no outro episódio eu não contei essa vergonha, mas eu tinha um amigo que queria fazer aula de inglês porque ele queria fazer uma prova da polícia, eu acho, não me lembro. Isso foi em 2020. E aí eu falei, tá bom, como eu não sabia quanto cobrar, não fazia a menor ideia, eu não tinha material nenhum, adivinha quanto eu cobrei, Elisa? Ah, eu tenho medo dessa resposta, não sei Vai? quanto. Por mês, assim. Ah, não, por Vamos por mês. mês. Quanto que eu cobrei? Pelo jeito foi pouco. Quantas aulas ele fazia? De segunda a sexta. Meu Deus, no mínimo R$ 500 já sendo pouco. Tá bom. Eu cobrava R$ 50 por mês. R$ 50 por mês. Detalhe, eu não tinha material, não tinha noção de material. Então eu que montava, eu passava o dia todo montando as aulas, montando o material. Inclusive, eu tenho até hoje o plano de curso que eu montei pra ele, num papelzinho, do iniciante ao 50. avançado, pra cobrar R$ 50. E ele não aparecia nas aulas. Lógico, ele não. Cara, Não ele não dava vai valor. é É, R$ 50. O que que ele vai fazer com R$ 50? A aula era às 6, ele parecia às 8 às vezes. Eu ficava esperando. Eu não tinha trabalho, não tinha o que fazer.
Ficava Meu esperando Deus. ele chegar. Mas aí teve um dia que eu me cansei e falei, ó, não, chega, não quero mais. Mas também foi, assim, a desistência total. Falei, não vou mais dar aula pra ninguém. E aí virei caixa, trabalhei em outros lugares, mas não queria voltar pra aula de jeito nenhum. E depois, quando eu voltei para onde? Para a escola que você estava antes. Para a mesma escola, só que em outro estado, porque são Hum. franquias. E aí eu trabalhava de meio-dia não, de 1 às 6 e recebia o mesmo valor. 450? Uhum, recebia o mesmo valor. Só que aí depois 6 anos piorou. depois, trabalhando 1 hora a mais por dia, você ganhava o mesmo O tanto, essa mesmo, conta não tá o mesmo. batendo. O mesmo. E aí, nesse momento, imagino que você já estava assim, você já aceitou que a realidade é essa. Eu aceitei que era isso. Eu falei, daqui não vai passar, vai ser isso. Eu vou me formar, que eu tava fazendo faculdade na época. Vou me formar, depois que eu terminar de me formar, eu trabalho em período integral para receber o salário mínimo e tá bom. Cara, sabe que eu tinha um pensamento muito próximo, só que não com relação ao dinheiro em si, porque já era horrível, mas não era meu maior ponto. Eu trabalhava na escola regular, na escola pública. Meu maior ponto ali era a disciplina. Era horrível trabalhar lá, porque era uma escola lotada de gente, enfim, já falei isso várias vezes. E aí eu pensava, e eu lembro que eu falei essa frase para minha mãe, eu falei, eu não acredito que eu estudei, eu fiz a faculdade, estudei 4 anos, quase 5 anos nisso aqui, para ser humilhado o resto da minha Pra vida. isso. E você estudou também Eu, quatro, eu, 5 anos para ganhar um salário pra mínimo. nada, eu falei, vou ficar aqui. Vai ser isso. Salário mínimo é melhor do que a metade do salário, né? Eu na minha cabeça. E aí eu passei alguns meses lá, quase um ano, fiquei nessa de novo. Só que depois eu comecei a ficar frustrada realmente. Falei, poxa, eu sou tão boa e tô aqui, eu tenho que seguir o jeito que os outros fazem as coisas, sendo que eu sei que isso aqui não dá certo, eu não posso fazer nada, fora a falta de recursos, né? Que a gente usava os tablets para colocar os áudios para os alunos. Só que, como eu falei, eu ficava com vários alunos de vários níveis diferentes. Então, o certo era cada um ter um tablet. Só que eu E tinha não era um assim. tablet só e eu tinha que ir andando para dar o tablet para os alunos para Meu eles ouvirem. Eles podiam Deus. levar os celulares, mas como eram crianças, a maioria, né? Não tinha o celular para ouvir o áudio. Então eu que tinha que levar. E chegou um nível de eu estar dando o meu celular para eles ouvirem. Gabi, antes do episódio começar, eu estava te perguntando sobre isso, vou fazer até uma pausa aqui. Que eu estava falando que eu acho um absurdo a pessoa que é dona de uma escola dessas, ela vê uma coisa dessas acontecendo e ela acha normal. Eu acho, inclusive, desumano e eu não sei como essa pessoa consegue dormir à noite. Mas eu queria te perguntar, essa pessoa, dona dessa escola, ela era professora? Como que é? Não, nem Era formado. uma pessoa aleatória que comprou Uma uma pessoa franquia. aleatória que não fala inglês, que não sabe nem matemática direito. E, inclusive, foi um dos problemas de quando eu saí, né? Porque só eu sabia inglês lá. Só eu atendia inglês. Então, se eu saísse, quem mais ia atender? Sabe o que que eu vejo nisso aqui? Eu vejo que muitos tipos de negócio, eu como empresária analiso tudo quanto é negócio que eu vejo. Muitos tipos de negócio, eles começam porque a pessoa faz aquilo, ela abre o próprio negócio, o negócio cresce, ela contrata outras pessoas. Mas é uma pessoa da área. Então ela entende a dor de quem está trabalhando naquilo. Só que, o que que eu vejo especialmente na área da educação? Que franquia é um negócio muito rentável. Muito, muito rentável. Então você vai lá, compra uma franquia, você não precisa ter nenhum tipo de habilidade com nada, só o dinheiro para investir na franquia, contrata o professor mais barato que você puder para trabalhar da forma mais exploratória possível, e essa pessoa é quem te traz o dinheiro de verdade, porque os alunos pagam pela aula dela, ela é a que menos recebe. E você só precisa contratar alguém para o time de marketing, que você vai dar uma comissão e a pessoa vai enfiar qualquer um na sua sala, porque não é ela que vai lidar com esse aluno de qualquer forma. O que que me incomoda muito, Gabi? E eu vou cortar a sua história antes de você contar o resto para já te perguntar, porque eu não consigo, sabe? Isso fica dentro de mim. O que me incomoda é que quando a gente está lá no meio, especialmente você contando aí do seu background, a gente realmente não tem muita confiança em si mesmo. A gente conhece aquilo como realidade, não conhece outra coisa. Então, como que você vai discutir com um sistema que você já aceitou que ele é assim? Só que você falou aí que você sentiu algumas vezes que aquilo estava estranho, que aquilo não era para ser assim e tal, que não estava legal. O que você não achava absurdo isso, essas situações? Você não achava? Eu achava, mas não tanto quanto eu acho hoje em dia, que eu já tô em uma situação diferente, porque o meu ciclo ali, o que eu sabia era ou eu dava aula em cursos normais, ou eu dava aula em escola regular, porque era só isso que eu conhecia, ou um ou outro. Para eu ficar em escola regular, eu prefiro ficar no curso. E aí, esse era o meu Porque você já pensamento. trabalhou em escola regular, né? Não, eu fui um dia só e nunca mais quis ir. Conta como é que foi essa experiência aí para quem tá ouvindo, porque você já me contou. Eu já tinha saído dessa escola que eu dava aula, já tinha ido para outro curso que eu achava que também, que estava arrasando lá, né? Recebendo meus míseros R$ 18 por hora. Mas Achei que já estava era ótimo. 4 vezes Já era certo. mais do que 5,60. Só que aí uma amiga minha que trabalhava
nessa mesma escola que eu trabalhava antes, ela foi pro ensino regular. Ela não ia poder ir nesse dia. Ela falou, Gabi, tem como tu vir dar aula pra mim nesse dia? Detalhe, ela só avisou pra diretora, ó, não vou, é uma amiga minha que vai vir. A mulher nem quis saber se eu sabia inglês. Ela falou, oi, e fui. Mas aí eu fiquei de manhã, acho que era de 7 da manhã até meio-dia, até 11h30, que terminava a última aula. Quando eu cheguei na primeira aula, eu tava empolgada, né? Negócio novo e tal, tava nervosa. Era criança e consegui desenrolar. Aí fui pra segunda aula, pra terceira, pra quarta, pra quinta. Quando chegou no final da manhã, eu falei, eu nunca mais piso aqui. Eu tava sem voz em um dia. Eu tava sem voz. As crianças não prestaram atenção em mim, nada do que eu falei. Teve um momento que foi, acho que era pros adolescentes. Eu cheguei a gritar, bater na lousa, quase que eu chorava. Um dia. Imagina se eu ficasse mais. Eu ia ficar louca. A saúde mental não tem, né? É, Não tem. eu ia enlouquecer. Aí eu falei pra ela, nunca mais eu piso aqui, não me peça. Não me pensa. Que tipo de amiga é você? Com você como amiga, não preciso de inimiga. Mas ela te Exatamente. pagou, né? Espero que ela tenha te pagado. Claro, pagou. E não valeu a pena. Pelo menos. Não, preferia ficar na minha casa de boa, Eu fui voltando minhas aulas. professora do estado, aqui em Minas Gerais. Eu dei aula em 5 escolas diferentes, eu já trabalhei por 5 anos. E eu vou falar para vocês, a única estabilidade que você tem numa escola regular é saber que no ano que vem você vai estar na merda de novo, e daqui 10 anos você também vai estar. Então, a estabilidade é essa. A estabilidade é de saber que a sua vida vai ser sempre bem difícil. Claro que tem escolas que são muito boas, tem escolas que são diferentes, mas eu tô falando da realidade, cara. Eu não tô aqui para te pintar o mundo cor-de-rosa e falar, vai ser perfeito, vai ser... Não vai ser, não vai ser. A maior parte das escolas não é. O sistema não foi feito para funcionar. Vocês sabem que a crise da educação não é uma crise, é um projeto. Se as pessoas forem autônomas, inteligentes e resolvidas e tal, a política não mantém, o sistema não mantém, o país não mantém. Então, é um projeto. E o que acontece? Dentro da escola, para vocês que não sabem, estou contando isso para quem é professor só do cursinho, tá? A Gabi, ela deu um dia de aula, ela já entendeu, mas para quem está lá dentro, o buraco é bem mais embaixo. Existem muitas burocracias que não existem em nenhum outro lugar, de ficar preenchendo papel que ninguém nunca vai ler, de ficar preenchendo o diário que ninguém nunca vai olhar, várias outras coisas absurdas que não fazem o menor sentido. Um amigo meu estava até me contando esses dias que ele saiu da escola ano passado, a gente está em setembro de 2023, ele saiu em 2022 e a coordenadora veio mês passado ligar para ele, encher o saco que ela queria a relação dos alunos que estavam de dependência, sendo que ele já tinha entregado e ela estava lá enchendo o saco e queria isso. Cadê a organização desse lugar? Não tem. Estar na escola é muito complicado. É um mundo completamente diferente. Para você que nunca pisou numa escola, levanta as mãos para o céu e agradece a Deus, porque de fato é muito difícil a realidade lá dentro. Não é um mundo cor-de-rosa. E não é legal e bonito como as pessoas querem fazer a gente acreditar. Porque eu não sei você, Gabi, mas quando eu estava na faculdade, a escola regular, por ser concurso, era o que todo mundo almejava. Então, ai, nossa, incrível, ela conseguiu um cargo, não sei o quê. Arrasou. Porque, assim, é mais estável, mas é horrível, gente. Você se sente humilhado, E outra coisa, eu sempre falo isso com meus amigos e o pessoal que convive comigo. Uma coisa que a gente tem que considerar, além do salário que a gente ganha, é a segurança psicológica que a gente tem trabalhando. Não tem segurança psicológica trabalhando nessa realidade. Você se sente horrível todo dia. Você sabe que o que você está falando, ninguém está nem aí. Você sente que você não tem propósito. E uma pessoa sem propósito, ela começa a duvidar de si mesma, ela começa a ter problema de autoconfiança, ela começa a ter problema nas relações pessoais dela, e ela começa a desenvolver outros tipos de problema também, inclusive de saúde. Elas falam, não, mas lá é estável. Cara, que estabilidade é essa? De estar na merda. Eu não consigo entender. E aí, a Gabi contou esse dia que ela foi um dia só e que já foi terrível. Gente, quando ela fala, eu juro que eu me tremo, porque toda vez que alguém conta da escola, eu me tremo, porque eu lembro da minha realidade, e era horrível. Eu odiava trabalhar lá. Não era pelos alunos em si, era pela situação inteira. E os alunos também, não tinha disciplina, não tinha como falar. Inglês não é uma matéria que ninguém se importa na escola, vou falar a verdade para vocês, é uma matéria muito complicada. E, de novo, existem realidades diferentes, mas a maioria é assim. E a gente tem que falar da verdade aqui. Eu não tô aqui para falar para vocês no mundo de mentirinha. Eu tô aqui para te falar a verdade dói. Mesmo você tendo passado aperto e percebido que mesmo assim ganhar mais na escola regular, você, nesse dia, lembra se ficou feliz ou alguma coisa assim por estar na outra escola? Tipo, aliviada? Tipo, meu Deus, que bom que eu não tô aqui. Fiquei, muito. Eu falei, nossa,
Nunca mais eu saio da outra que eu tô. Começa a pensar, eu tava feliz e não sabia, eu era feliz. Eu era tão feliz. E eu mandei pra ela, falei, olha, nunca mais eu vou. Se tu precisar fazer prova de novo, semana que vem, não conte comigo. Vá Arruma outra pessoa. sozinha, arruma outra pessoa. Eu não vou. Só que na minha cabeça, iludida eu pensei que na escola que eu dava aula também estava ótimo. Só que depois eu comecei a dar aulas particulares, né, online, e eu comecei a perceber, eu falei, nossa, não tá legal. O que eu faço ali? Em 3 semanas eu faço aqui em 1 hora. Eu falei, não, Sabe não o que tá isso me certo isso aí. parece? Quando você passa muito tempo da sua vida num relacionamento ruim e você acha que é bom porque você tá acostumado. É. E aí você termina, tipo, a pessoa termina com você, que você não tem coragem de terminar, e aí você arruma um namorado bom e você fica, caramba, a vida podia ser fácil assim? Podia Eu ter com o sido assim Diego. antes. Mulher, eu namorei muito tempo da minha vida. Só que eu fiquei 6 anos solteira porque eu falei, eu só namoro de novo se for pra casar. E aí eu conheci o Diego. E foi até estranho pra mim no começo, porque eu falava, gente, como é que tá tão fácil? Tem alguma coisa errada, não é possível. Eu tinha medo disso. Eu E também. eu vejo os professores a mesma coisa. A gente tá acostumado com uma realidade tão sofrida, e estereotipada sofrida também. Todo mundo sabe que o professor sofre. Não é questão pra ninguém. Só que aí quando a gente vê um negócio meia boca, a gente já fala, meu Deus, eu tenho que negar a raiz com todas as minhas forças porque eu vou perder. E sabe o que acontece muito? E eu até fiz uma pergunta esses dias na caixinha lá no meu Instagram, e eu tive algumas respostas que eu vou transformar em post, que eu perguntei assim, vocês conhecem alguém que foi demitido do nada, não sei o que lá? E eles me contaram. Teve uma que contou que ela deu aula na escola sem fichar, por um ano inteiro, no pior momento que a escola tava, e aí em fevereiro, quando ela voltou com 2 crianças pequenas, mãe solo, ela voltou para trabalhar. Eles falaram assim, não precisa mais não, a outra professora voltou, você pode ir embora. E ela saiu com uma mão na frente e outra atrás. E sabe o que eu vejo muito? Aí o pessoal fala comigo direto, eles vêm me contar, pessoas que estavam estáveis ali e do nada foram demitidas. E aí ela chega e fala assim, Elisa, eu queria muito ter meu negócio, viver das minhas aulas particulares, mas só que lá na escola eu tenho um salário fixo, mas é que lá na escola não sei o quê. Aquelas desculpas que a gente já sabe, né? A gente é apegado e tá tudo bem. Só que aí do nada a pessoa fala, eu fui demitida, agora eu vou ter que fazer. Isso é quando o seu namorado ruim termina com você. Você sabe que tá uma merda, mas tá confortável pra você. Tá na merda, mas tá quentinho. Só que aí ele vai lá e termina. Você fica arrasada até você descobrir o que o mundo é de verdade. Eu vou aproveitar e te fazer perguntas que eu tinha preparado aqui. Quando você deu sua primeira aula particular lá atrás, para esse amigo, te traumatizou, pelo jeito. Poxa, demais. Eu rio. Meu marido fala, não me conta dessa história de novo, não, Gabriela, que eu fico. Que toda vez eu me zoo, né? Ela fala, nossa, aí parece que não sei o quê. E eu dou um comentário sobre essa aula que eu dava a ele. Poxa, Gabi, fala não, que eu fico com dó, dá até vontade de chorar. Tadinha, tadinho dele. Eu também fico, quando eu lembro da situação de exploração que eu tava, eu fico assim, eu mesma fico com dó de mim, que eu falo, não é possível que eu me submeti a isso. Mas depois, quando você foi dar aula de novo, como que foi isso? Aula particular? Porque você já era traumatizada com isso. Só que, assim, eu tinha um objetivo. Primeiro eu comecei como extra, né? Eu falei que era um extra. Eu tava nesse outro curso que eu comecei para ganhar experiência, porque o anterior, o primeiro, né, das franquias, não me dava muita experiência, né? Como o que eu já contei. Só que eu falei, preciso ir para um curso de verdade que me dê experiência em dar aula, em montar aula, para depois eu ir para o online. Aí fiz isso, fui para o outro curso e falei, agora eu vou começar a montar minhas aulas, eu vou começar a dar aulas também. Só que eu não sabia a precificação, não sabia quanto cobrar, eu não sabia o que passar para os alunos, não fazia a menor ideia. E eu também, assim, não sabia nada, nada, nada. Aí eu peguei um material que tava lá de inglês, achei de graça, baixei e falei, vou começar. Só que eu fui como extra, porque eu queria me manter na minha zona de conforto, né? Porque eu tava no curso, eu recebia todo mês. Falei, tá bom, esse aqui vai ser só um extra. E aí, quando eu dei a minha primeira aula, eu lembro que, como eu não sabia quanto cobrar, eu vi mais ou menos quanto que meu marido cobrava nas aulas dele, que ele é personal. Como eu não tinha o parâmetro, eu falei, vou ver quanto que ele cobra, vou ver quanto que os personagens cobram ali nessa área e vou cobrar o mesmo. Só que aí eu vi que alguns cobravam 50, alguns 40, alguns 60, alguns 70. Eu falei, vou cobrar 50 a hora, não o mês, tá? Que tá na... Graças a Deus. Melhoramos, gente, melhoramos. Vamos Eu lá. vou cobrar 50 que tá na base. Mas primeiro, antes disso, eu pensei em cobrar 20 a hora. Porque 20 a hora, cara, que eu recebia lá na outra. E agora Só que você eu não falei, ia ter 8 alunos, você ia ter um só. só que eu falei, vou cobrar 50, o que é pouco. Falei, vou cobrar 50. Aí cobrei e entrou o primeiro aluno. Quando eu vi o dinheiro entrando de um mês, que era mais do que eu recebia lá no outro, dando 50 aulas, falei, não acredito. É isso que eu quero.
E continuei. Em um mês eu consegui sair de um aluno para 15. Como você fez Eu isso? comprei um monte de curso, Elisa. Eu só peguei o dinheiro que eu não tinha, comprei um monte de curso e falei, eu vou conseguir esses alunos, vai dar certo. E aí foi que eu comecei a ficar apertada, porque nesse curso que eu trabalhava, além de eu ir dar as aulas, eu precisava montar as aulas em casa também. E a maioria das aulas que eu dava era para criança de 4 anos, baby. Difícil. E então, assim, tinha que ser algo super dinâmico, eu tinha que inventar um monte de brincadeira, um monte de coisa, e eu não tinha experiência com isso. Então dava muito trabalho, eu passava o dia todo para montar 2 aulas pro curso. Imagina montar aula para 15 alunos meus. E aí começou a ficar muito apertado. Só que lá no curso, como eu recebia mais, né, o valor era mais alto, eu falei, eu vou ficar aqui porque tá melhor, tá mais confortável aqui e vou tentar não pegar aluno mais. Agora eu vou ficar assim. Só que ainda assim ficou ruim. Aí eu dava as aulas lá, não, eu dava as aulas lá e eu montava as aulas em casa. E isso começou a me incomodar. Eu recebo R$ 20 a hora, mas eu não trabalho 1 hora. Eu trabalho em casa também. Faço 3, 4, 5 horas montando aula. Por que eu tô recebendo só R$ 20? Era mais fácil eu estar na outra, no anterior. Que Eu não só tinha. chegava lá, dava, não explicava nada pra ninguém. Falei, era mais fácil. E isso começou a me incomodar também. Começou a ficar não tão confortável. Eu falei, será que vale a pena? É igual Você a tua começou a dar tatuagem. conta, né, Gabi? Eu vou provocar quem está ouvindo a gente agora. Eu quero que você que trabalha numa escola pare tudo que você está fazendo e veja aí quanto você ganha por hora, divide o quanto você recebe pelas horas de aula que você dá, mas veja quanto tempo você gasta preparando essa aula. E se você não sabe quanto tempo, você pode fazer uma conta. Fica uma semana anotando tudo que você fez, a hora que você começou a preparar, a hora que você terminou de preparar, para você ter uma ideia. Você vai perceber que é muito mais tempo do que você estava imaginando. E você vai perceber que você ganha muito menos do que você estava imaginando. Mas a gente não para fazer essa Não para pra conta. pensar. Só Mas que eu por parei. quê? Porque a gente não quer se incomodar também. Porque a É. gente está ali e fala, não, que os olhos não veem, o coração não O coração não sente. sente. É. Mas sente sim. E a cabeça também sente. Fica cansada, fica exausta, trabalhando horas e horas pra ganhar R$ 20 a hora. Melhor do que 20 5, reais mas a hora de a hora, hora, de aula a hora paga. lá. A hora A lá. hora lá. Isso. Esse que é o É. problema. Porque já me chamaram até pra chegar mais cedo. Tipo, chegou 1 hora mais cedo pra eu te explicar como que funciona. No primeiro dia eu não recebi por essa 1 hora mais cedo que eu fui. E aí começou a me incomodar isso. Graças ao dinheiro que eu consegui fazer com as aulas particulares, com os alunos que eu consegui juntar um dinheiro que eu nunca imaginei juntar em menos de 1 ano. Eu me mudei pra Portugal com esse dinheiro. Meu Deus, Eu paguei a gente. minha passagem do meu marido com o dinheiro ainda já juntado. A gente alugou a casa lá com o dinheiro que eu consegui fazer. E quando eu cheguei em Portugal, eu continuei dando as aulas, né? Particulares e procurei emprego em outro lugar. Não foi em escola. Porque eu falei, não volto mais, vou ficar só com as minhas aqui. E eu vi que dava pra fazer aquilo. Falei, pô, dá pra viver só disso. É só eu conseguir mais aluno, né? Só que eu também tinha ideia de vou me lotar de aluno particular. Toda agenda cheia, né? Eu vou ficar com a agenda cheia. E eu pegava só particular. Falei, vamos lotar de aluno, vou e consigo me manter aqui. Eu conseguia, quando transformava para euro, ficava bem mais baixo do que em real, mas eu conseguia. E aí depois a gente voltou pro Brasil. E aí meu marido perguntou, vai ficar só dando as aulas ou vai procurar emprego em outro lugar também? Eu falei, não, vou ficar em casa. Eu vou dar aula em casa. Aí ele, E não, hoje mas você tá, tipo, você ganha mais do que você ganhava na escola, né? mil vezes mais. Nossa, muito mais, muito mais. E sem passar o estresse que eu passava, porque realmente eu cobro a hora, o que eu trabalho. Não só o momento que eu tô ali. E às vezes quando o Exato. aluno fala, mas tá. Porque já chegou de aluno falar, né? Tá caro. Aí eu falo, tá caro pra 1 hora eu contigo, mas eu não fico 1 hora contigo. É mais Boa. 2 horas montando a aula. É mais 1 hora montando o teu feedback, vendo como que você se saiu. É mais 1 hora montando uma revisão especial pra fazer pra você porque você teve dificuldade. Então não tá caro. Você vai pagar a mesma coisa em cursos ou mais em cursos normais, padrão, pra estar numa sala lotada com 10, 15 alunos, não aprender nada e ninguém tá nem aí pra você. Aí eu já ficava assim. Aí eu assisti o teu curso lá de... Eu até falei, mandei mensagem pra tu, né? De captação de aluno. E eu falei pra você que depois que eu assisti aquele curso 3 vezes, porque eu assisti uma vez e falei, tá errado, tô fazendo errado, vou assistir de novo. Eu nunca mais perdi nenhum aluno. Excelente. Gente, guarda esse feedback que eu adoro. Quando a Gabi falou comigo, quando eu montei esse curso, foi porque eu estava percebendo que um problema dos professores, eles estavam perdendo o aluno antes de ter o aluno. Quando você perde o aluno depois que ele é seu aluno, beleza, pode ser negligência ou pode ser que não combinou. Mas quando você perde porque você não conseguiu fechar, algum problema está tendo na sua abordagem. E aí eu estava acompanhando outras pessoas do meu nicho e uma vez eu lembro que já tem mais de um ano, eu vi uma menina
que ela falou assim, não, quando você for fechar a matrícula, você tem que ligar para a pessoa de vídeo, parar tudo que você tá fazendo, ligar para ela de vídeo e começar a conversar com ela do nada. Eu pensei assim, meu Deus, que invasão. Se você me liga de vídeo, eu te bloqueio. Nunca mais eu falo com você. Você tá querendo me vender uma coisa, você ainda me liga de vídeo, tá louco? Eu não atendo vídeo, nem minha mãe, meu irmão, meu marido. E aí eu fiquei assim, não é possível. Estudei muito, eu comprei 2 cursos, assim, juntando eles dão R$ 6.000, só para aprender a fazer a prospecção. E eu montei esse curso, né? O Convertit. Eu falei, não, vamos ensinar a prospectar, não sei o quê. Só que você foi a pessoa que teve melhor resultado com ele, porque você foi a única que assistiu ele inteiro e mais de uma vez. Assisti 3 Então, vezes. é por isso que você teve mais resultado. Eu vejo que o que acontece muito é que as pessoas, primeiro aquilo que a gente já falou, que os olhos não veem, o coração não sente. Elas não querem saber que elas estão fazendo errado para não se sentir mal, mas também não melhora, né? Não sabendo o que tá errando. E em outro momento, às vezes você identificou o que você faz de errado, mas dá mais trabalho fazer do outro jeito. Aí você não faz e Deixa continua quieto. perdendo as pessoas. Então, esse é um ponto. Mas eu quero te perguntar uma coisa, que são as perguntas que eu tinha anotado para fazer. Antes do Pod Teacher. Antes da formação, quando você captava esses alunos, você disse, eu fui de 1 a 15 e tal, e depois voltei para o Brasil e me mantive assim. Como era a captação de alunos e se isso mudou depois da formação? O que eu quero perguntar é, sua visão sobre o negócio mudou ou o que mudou nesse tempo aí? De quando Como eu está o seu comecei negócio hoje? para Para depois da hoje? formação. Tá, quando eu comecei, eu não tinha muita noção de onde arrumar aluno, né? Por onde que eu vou captar aluno. Então eu ia em grupos de Facebook e ficava lá igual doido, igual aquele povo que fica igual doido, querendo pegar aluno a todo custo com qualquer valor. É E eu igual aquele ficava povo, né? lá. A gente joga o É, pãozinho e estão tudo é. ali. No Facebook eu fico desesperada, porque o pessoal, eles falam assim, procura um professor de inglês que dê aulas flexíveis todos os dias da semana por até R$ 100. E um monte de gente comentando, me chama. É. Que isso? Que loucura é essa? É Mas muito doido. Mas eu ia lá atrás, antes no Facebook. Só que isso me incomodava, isso que tu falou, né? Poxa, o meu valor é esse. Eu vou ter que diminuir para atender a pessoa. Eu não vou fazer isso. E eu vi um monte de professor cobrando super baixo. Eu falei, não vou fazer isso. Mas aí, de vez em quando, eu ia lá e postava em grupos, né? E dava aula e tal. E alguns entravam em contato comigo. Mas a maioria dos meus alunos foram por indicação. Eu comecei com uma pessoa, que é meu ex-cunhado. Aí ele me indicou para uma aluna dele, que já me indicou para 3 amigos dela, e aí outras pessoas que foram entrando também. Aí foi entrando. Só que eu não sabia usar Instagram direito para fazer prospecção, porque eu achava que não dava, na minha cabeça era impossível. Instagram é só para ficar postando conteúdo. Eu não vou fazer cliente por Instagram. E eu nem às postava. vezes... Mas você já tinha ele há muito tempo? Não, ele tava lá, fazia um mês. Eu Sabe por comecei, aí quê? eu vi que não deu resultado, falei, não vou fazer mais. Exatamente. Tem professor que já está no Instagram há mais de ano. Especialmente depois da pandemia, todo mundo criou o Instagram. E aí a pessoa tem lá há mais de ano. Às vezes ela nem mexe naquilo, ou às vezes ela posta um post ou outro, um negócio ou outro. Como é que fala isso aqui em inglês? Aquilo ali em espanhol. E aí Aleatório. ela fica, Bem aleatório. bem aleatório. Qual foi a fonte? Voz da minha cabeça. Falaram que eu tinha que postar isso. Ou E o aí a Instagram de pessoa outra pessoa. ou o Instagram de outra pessoa. Nossa, tem gente que copia o Instagram inteirinho de outra pessoa, né? A pessoa postou, ela vai lá e posta igual. Mas a ideia é o seguinte: eu vejo que eles criam um Instagram, postando ou não, eles têm ali. E aí, minha filha, o negócio não tá dando resultado. Em vez da pessoa entender o que tá acontecendo, correr atrás de aprender, de estudar, de fazer um curso e se especializar e preparar e fazer de novo, não, ela vira e fala, então é porque não funciona. Vou embora. Instagram é mentira, não tem como ter aluno no Instagram, esse negócio é tudo mentira de guru, e que não sei o quê, e pronto. Cara, quantas Mas vezes não é. você fez o negócio planejadamente? Quantas vezes você... Entendeu? Mas vou deixar você falar. Mas não é mentira, porque antes eu fazia isso, né? Facebook. Só que aí depois eu vi que também não tava dando muito jeito. Aí eu comecei a fazer a formação. Assisti, acho que eu ganhei um curso, ou foi 2. Já tô de olho pra comprar todos os outros que tiverem aí, mas calma. E aí eu fui tentar de novo no Instagram. Falei, vou tentar. Eu já tinha tentado 3 vezes. E deu errado. Mas não é que deu errado. Eu tava fazendo errado. Porque eu tava fazendo literalmente isso. Postando coisa aleatória. Tava postando qualquer coisa. E aí não conseguia captar aluno. Eu falei, agora eu vou fazer certo. Então, hoje em dia, eu não vou atrás de aluno em Facebook. Não vou. A maioria dos meus alunos continuam sendo indicação ou Instagram. E não sou eu que vou atrás. São eles que vêm. E sabe que E a até gente... o de indicação
às vezes eles passam pelo seu Instagram, né? Porque quantas indicações você já não pode ter perdido e você nem sabe. Por exemplo, quando alguém me indica uma coisa, eu falo, eu tô precisando de, sei lá, pedreiro. Não, vamos falar uma outra coisa. Uma pessoa que fura a parede, esses dias eu tava precisando. Marido de aluguel. Aí a pessoa tem o Instagram, eu vou lá no Instagram dela pra ver como é que é, pra ver os trabalhos que ela já fez, pra entender como é que ela trabalha, pra ver se eu me identifico. Porque não é qualquer pessoa, qualquer tipo de serviço, a gente quer saber com quem que a gente tá falando. Não é mais igual antigamente que a gente ia nas linhas amarelas. Você lembra das páginas amarelas Nossa, velho, essa desenterrei. Mas a gente pegava as páginas amarelas lá da lista telefônica, ligava pra pessoa, não tinha como saber que uma pessoa era, você assustava na hora. Marcava, Tipo, pô, é isso aí, você que apareceu. Hoje foi o que eu em dia, achei. a gente precisa, a gente quer saber quem é, a gente quer Reconhecer saber a o que essa pessoa. pessoa fala. Porque não é qualquer pessoa que você vai, né? Não, mas isso eu falo muito, Gabi. Uma peculiaridade que tem o professor de idiomas, o personal e o psicólogo é que a gente não fica com esse aluno uma vez só. A gente fica com esse aluno muito tempo. A gente fica com essa pessoa muito tempo. Terapia é igual aula de idiomas e terapia, nesse sentido, na relação de serviço, é muito parecida porque é alguém que você tem que confiar, entendeu? Você não é qualquer professor que você quer fazer aula, porque no meio da aula você conta coisa sua, você traz sua realidade, você não faz isso com alguém que você não se sente confortável. Mas E isso aí, que tu falou é verdade, porque todos os meus alunos que foram indicação, 90%, passaram pelo Instagram. Eles foram no Instagram eles antes, olham. seguiram, que eu vi que seguiu, e aí depois vinha entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Mas por quê? Já tinha pego meu WhatsApp antes com a outra pessoa. Pegou o WhatsApp e Instagram. Viu meu Instagram e foi pro WhatsApp. Aí eu conversava e depois quando eu entrava no Instagram eu via, já me segue. Ou seja, passou por aqui. Sim, o Instagram ele não é o fim, ele é o meio. A pessoa passa por ali para ver como você é, seja indicação, seja porque um reel seu viralizou, seja qualquer coisa. Ela chegou até ali, ela quer ver o que você faz. E eu não sei você, mas eu não confio em indicações que eu não sei, não consigo ver a pessoa antes. Eu fico com medo, eu falo, tá, mas o que você faz? Eu preciso entender. Quem é Porque vai você? fazer aula com alguém que eu não conheço? E isso é importante. Então, quando eu vejo que as pessoas falam muito, não, esse negócio não dá certo, esse negócio não funciona, é mentira. Ele dá certo, mas você não tá fazendo certo. Ele dá certo, mas você tá com preguiça, você tá fazendo negócio de qualquer jeito, você não quer aprender a fazer, você quer que dá resultado sem ter que se esforçar. E é justo que muito custe, aquilo que muito vale. Conseguir muitos alunos por ali é o resultado pro resto da sua vida, mas custou caro você aprender. Você teve que estudar, você teve que fazer, refazer, né? Quando eu consegui a primeira aluna pelo Instagram, eu fiquei tão feliz, porque não foi indicação, não foi nada. Ela literalmente veio, já me acompanhava pelo Instagram e chegou e falou: quero fazer aula. Ela chamou pelo Instagram, mandei pro WhatsApp e a gente conversou, ela fechou na hora. E teve uma outra aluna aqui também, que foi pelo Instagram, que chamou muito a minha atenção. Eu acho que eu contei pra você no último podcast, que ela me chamou no ano passado, antes de eu ir pra Portugal, querendo fazer aula comigo. E ela não fechou comigo, mas foi por conta do tempo dela. Ela falou que tava corrido o tempo dela e tal. Passou um ano, ela não deixou de me seguir no Instagram. Ela sempre continuou acompanhando as coisas e um ano depois, ela chegou pra mim. Acho que fez um mês agora que ela tá comigo. Ela chegou pra mim no Instagram. Gabi, me passa o teu WhatsApp. Eu perdi. Mandei o WhatsApp, ela, quero começar as aulas. Aí ela achou que eu não ia lembrar dela. Aí ela, você lembra de mim? Eu falei, lembro. Por quê? Outra coisa que você falou que é muito importante também é anotar quem é a pessoa que você conversa. Quais são as características da pessoa, o que essa pessoa precisa. Então, um ano depois eu lembrava dela ainda. Eu falei, lembro, é enfermeira. Você falou comigo tal dia. Já faz um ano, né? Ela, nossa, tu lembrou. Ela ficou toda feliz porque eu lembrei dela. E ela fechou comigo naquele mesmo dia. Segunda-feira, ela me chamou, ela fechou, ela falou, vamos começar amanhã. Me pagou. Cara, sim. Quando Um as ano coisas depois. estão estruturadas, Gabi, é muito mais fácil. Igual você falou aí, eu também tenho uma planilha de follow-up, que é aquela que tem lá na trilha e que tem no Cover Teacher, que basicamente eu sei tudo a pessoa que falou comigo. E quem compra de mim tende a comprar mais vezes. Você mesmo falou, eu tenho a formação e eu já quero comprar todos os outros. A ideia é você vender mais vezes para o mesmo cliente, mas você tem que ter uma organização. Mas eu quero falar para quem está ouvindo a gente, se você está desesperado, que você acha que o seu Instagram não está funcionando, nossa, eu fiz tudo errado, calma, respira. Pode ser que tenha sido não da melhor forma até agora. Porém, é o que a Gabi acabou de falar, a pessoa está aí ainda. Então, não é um caso perdido. Ela pode vir até você depois. Tem gente que me segue muito tempo até comprar de mim, porque a pessoa não está no momento de compra, ela está em outro momento, e, enfim, cada um tem o seu momento. Mas, a partir de agora, sabendo, se você já diagnosticou que não está dando certo a abordagem que você está usando, precisa mudar a abordagem, precisa fazer de outra forma e precisa aprender a fazer certo. Porque uma vez que você despende tempo ali, investe tempo, dinheiro para aprender, é para a vida toda que você vai saber. Então, aí é uma questão muito positiva. Então, como que mudou a sua abordagem e como
eu quero saber, na verdade, assim, antes você tinha aí alunos que você captava e tudo mais, mas como que mudou isso para você hoje? Você sente que tá mais fácil ou mais leve, ou ainda é um problema para você? Como que tá isso? Até alguns meses atrás ainda era um problema, porque eu tinha certa dificuldade de captar os alunos. Mas antes, eu captava e era algo bem genérico. Era uma copy, literalmente, que eu fiz, que eu aprendi em um curso, que era do mesmo jeito que eu precisava falar para todo mundo. E isso não tava dando certo, parecia um robozinho, sabe? Não, mas isso aqui, as mesmas mensagens. E hoje em dia, depois do seu curso que eu assisti também, eu entendi que, assim, eu não tenho que falar do mesmo jeito para todo mundo. Cada um é cada um e cada um tem suas características. Então você vai entrar no jogo da pessoa. E aí eu aprendi isso, e isso tá, tipo assim, me ajudando muito. Então, hoje em dia, quando alguém entra em contato comigo para fazer a aula comigo, eu não fico nervosa igual eu ficava antes, gaguejando, igual uma doida, pensando, não vou fechar. Eu penso, beleza, mais um aluno, e vou. Porque eu sei que vai dar certo. E se não der, eu sei que não foi porque eu apresentei mal o meu trabalho. É porque talvez não é o momento da pessoa, mas eu vou guardar ali que uma hora ela volta. Igual a outra aluna que voltou. Outra coisa que eu ensino lá também, acho que uma das últimas aulas do curso, que eu falo o seguinte: não deu certo, você oferece outra coisa. Porque às vezes, de fato, não tá cabendo no bolso da pessoa. Então, você tem um produto. E aí eu vou chegar no último ponto que eu quero abordar. Agora você tem produtos. E como é a sensação de vender produtos? Maravilhosa. Eu fiz isso que tu falou. Não deu certo, oferece outro produto. Que foi aquele print que eu te mandei da Sim. venda. Fiz uma venda, gastei o dinheiro e fiz outra. A primeira venda que eu fiz, eu já tinha vendido o Study Planner para 3 pessoas, mas foi pessoas próximas, tipo amigo e tal. Teve uma que se empolgava, falou, vou comprar. Aí comprou, né? Saiu do papel finalmente o Study Planner. Já tava um ano já enrolando para fazer, que eu queria perfeito. Aí fiz. Só que aí nesse dia eu fiz a primeira venda aleatória, que eu nem sabia quem era a mulher. Ela só chegou no meu Instagram, seguiu e comprou. Gente, pausa tudo. Escuta, você que tá me ouvindo agora, se você, cara, eu vejo muito. Ontem isso eu pesquisa nos stories, eu perguntei, você quer vender infoprodutos? Aí 90%, ó, 100%, sim. Aí a outra pergunta era, você tem alguma coisa vendendo no link da sua bio? 90%. Não. Como você quer vender uma coisa que você não tem? Não tem. Gente, tava falando, não faz, gente, não faz sentido, não tem lógica. Eu tava falando isso porque tem uma aluna minha que ela mandou mensagem para mim, acho que semana passada, e falou, Elisa, eu viralizei. Eu fiz um post, um reel falando das aulas de espanhol e viralizou, e eu tô com milhões de pessoas, não sei o quê, e aí bombou, cheio de seguidores. Mas não monetizou nada disso, não virou Porque não tem venda. nada. Porque não tem nada para comprar. Como que isso existe? Eu não tô entendendo. E aí eu falei para ela, se você tivesse um link na sua bio vendendo igual eu te ensinei desde o começo, você tinha vendido muito para esse pessoal que acabou de chegar. Porque a gente não tá querendo seguidor, não é alimentação de ego aqui. A gente tá querendo vender, não interessa quantos seguidores você tem. Você tá fazendo venda? Essa que é a questão. Você tem dinheiro entrando? Então, gente, deixa eu te fazer uma pergunta para todo mundo que tá me ouvindo. E aí, no final, eu passo essa pergunta para Gabi. A pergunta é a seguinte: você tá arrumando a casa para receber visita? Sua casa tá arrumada? Se hoje você viralizar e o seu reel der 1 milhão de visualizações e você ganhar 30 mil seguidores, você vai ganhar dinheiro com isso? Você não tem nada disponível, não vai. E outra coisa, se você só vende a sua hora, ou seja, só tem aulas individuais e aulas em grupo que são totalmente ao vivo, também não vai rolar. Por quê? Às vezes a pessoa não tem um horário que bate com o seu, perdeu essa pessoa para outro concorrente. Às vezes a pessoa não quer fazer em turma por causa de N questões, perdeu essa pessoa para o concorrente. Então, para isso que existe o infoproduto. Ele não é. E uma coisa que eu quero te perguntar, Gabi, ano passado, antes de você entrar na formação, é que na verdade você entrou na turma de junho. Cara, olha isso, a gente tá em setembro, olha o tanto que já mudou. Para pensar. Antes de você entrar, você achava genuinamente, tenta lembrar da Gabi que você era, que era possível vender infoprodutos ou você também achava que era um conto da carochinha? Que todo mundo acha. Achava. Eu achava impossível. Eu falei, não vou conseguir. E tanto que eu falei pro meu marido, eu falei, quem que vai comprar isso? Eu quase não tenho seguidor. Ninguém vai querer comprar. O povo vai chegar ali, não me conhece, aí vai olhar, vai pensar que é golpe. Quantos Vai pensar seguidores que é você tem? golpe. Você Não... tinha? Eu tenho 356. Quando a gente gravou, eu tava com 340, a primeira vez. Aí tô com 356. Mas se com 356 seguidores só eu consigo fazer venda, imagina quando eu tiver mais. E você já fez 2 ou 3, não foi? Eu Não. tinha feito 3, aí eu fiz aquela venda, que eu nem terminei de falar, eu fiz aquela venda, e aí depois eu saí pra comemorar, que tu me perguntou, né, como que vai comemorar? Aí eu falei que ia comer sushi, mas meu falou, quero quentinha, porque eu não quero cozinhar. Aí eu falei, beleza, vou lá comprar. Aí enquanto meu marido foi comprar, uma pessoa entrou em contato comigo pra fazer aula de inglês, só que não bateu ali, porque ela não ia poder começar
começar naquele mês, ela ia poder começar só em janeiro. E aí foi o que você falou. Se a pessoa não vai conseguir fazer aula com você, se você não consegue vender a sua hora, você precisa ter outro produto para vender. E aí foi o que eu fiz. Falei, olha, eu sei que você não consegue começar agora, só vai começar em janeiro, mas para você não ficar esse tempo todo parada, tem o tal produto. 5 minutos, Elisa. Ela falou, tá bom, me manda aí o link. Comprou. Aí foi o que aconteceu, que eu te mandei o print, né? Fiz a venda, gastei, e logo depois outro valor cobrindo o que Ainda eu tinha mais do que gastado. Ainda mais. é Aí eu isso. falei, dá pra comprar mais quentinha. Sim, você internalizou o método inteiro, mulher. Você internalizou. Então, antes não era possível, mas agora você acredita? Você acredita de verdade? Pode falar de Com verdade. certeza. Inclusive, é o que eu quero fazer. Tipo assim, eu vendo a minha hora atualmente, né? Antes eu dava só aulas particulares, agora eu já comecei a mudar para duplas. A maioria dos meus 90% é dupla, que é outra coisa que eu não conseguia também, achava impossível. Eu consegui algo que não fosse só individual. Mas aí consigo duplas agora. Futuramente, eu quero ir fazendo mais infoprodutos, eu tô fazendo, para depois ficar só nos infoprodutos. Depois, talvez, fazer um curso ali que seja, assim, de 6 meses, básico, que eu precise vender a minha hora, mas, tipo, de 15 em 15 dias, né? Para ter ali o ao vivo. Cara, excelente. Você chegou a ver o post que eu fiz do João e Maria ontem? Ontem, acho que foi ontem. Não. Eu fiz um post que ele conta a história de João e Maria, que eram fazendeiros, basicamente assim. Os dois tinham a mesma terra e os mesmos recursos. O João foi lá e plantou tudo de alface, porque ele precisava do dinheiro na hora. A Maria plantou metade de alface, metade de maçã. E aí, por muito tempo, o João estava feliz da vida, que sempre entrava dinheiro e tal, ele lá vendendo alface. Só que aí começou, chegou num ponto que já o brilho dele foi diminuindo, porque ele tinha que trabalhar muito e o tanto que rendia de alface não estava compensando, porque ele tinha que ir lá trabalhar mais, e ele estava ficando velho, ele estava começando a ficar difícil, e ele não tinha tempo para mais nada. Enquanto que as macieiras da Maria começaram a dar resultado. E aí ela começou a pegar maçã, depois ela acabou com o plantio de alface, que fez bananas, fez laranjas, com as bananas, laranjas e maçãs ela começou a fazer torta e cidra e não sei o quê. Moral da história, a Maria plantou longo prazo junto com o curto prazo. Ela precisava de dinheiro, ela plantou metade de alfaces e a outra metade de árvores que iam demorar a dar fruto, mas que quando dessem fruto ia sustentar ela para a vida toda. O que eu vejo que você faz, Gabi, é justamente a situação da Maria, que é o que eu ensino, que é o que eu falo. A gente quer aluno, sim, a gente precisa. Eu não vou ser hipócrita, você precisava de dinheiro quando você começou. Eu precisava de dinheiro. Só que se a gente faz só pelo de agora, eu vou conseguir o máximo de alunos que eu puder enfiar aqui de qualquer jeito e tal, e vou lotar a agenda, não sei o quê. Que futuro que você tem nisso? Você entra numa rodinha de hamster que você não consegue sair. Vira um looping absurdo. Gente, não sai, tá? Não sai. Eu tô te falando que eu tenho muitos amigos nesse looping e para mim foi muito difícil também conseguir sair. Então, quando você planta o curto prazo junto com o longo prazo, lá na frente agora você tem resultado muito menor do que daria para ter, porque você está gastando parte do seu tempo ali fazendo, né, os infoprodutos, os grupos, enfim, mas lá na frente você tem um resultado, assim, absurdamente maior. E você vai ser a pessoa que deu sorte, né? Porque afinal de contas, quando dá certo, você deu sorte. É porque foi sorte. Sempre Na assim. real, o por trás ninguém vê, né? Suando, Ninguém vê. surtando, pensando que não ia dar certo. Porque no curso, às vezes, eu cheguei a pensar, falei, não vai dar certo. Falei, Carlos, não é pra mim. Não dá. Quando eu fui montar o primeiro infoproduto, que foi o Study Planner, eu surtei. Só que eu surtei por um dia. Porque eu lembro que você deu aula na segunda, você pediu pra fazer na aula. Faz o Study Planner. Eu saí da aula e fui fazer o Study Planner. Na quarta ele tava pronto. Acho que foi isso. Na quarta ele Foi, tava pronto. Na sexta eu vendi. olha isso. Na sexta eu vendi. Isso porque eu passei um ano tentando montar o Study Planner. E não saiu. Surtando por um ano, só que eu tava surtando errado, né? Só que aí depois que tu mandou, eu falei, agora eu vou seguir o passo a passo dela. Vou fazer como ela mandou. Foi um dia, pensei que não ia dar certo, mas falei, eu vou continuar. Primeiro, a gente tem que fazer, e depois a gente aperfeiçoa, né? Melhor feito do que perfeito. Depois a gente vai aperfeiçoando. Falei, vou fazer. Até quarta-feira, eu me dei um prazo. Até quarta-feira tem que estar pronto. Na quarta-feira ele ficou pronto. Aí quando foi na sexta, a minha amiga falou, Gabi, eu quero comprar. Me manda. E já começou a vender. E isso Comecei a vender. tem um mês e pouco, né? Um mês e meio, É, talvez. é. E já vendeu 5. Cara, é isso. Eu quero que todo mundo preste atenção nisso. Gente, primeiro, inclusive a Gabi foi uma pessoa que ela surtou muitas vezes dentro do processo, mesmo o negócio já estando certo, já estando dando certo, que ela queria que desse certo ainda mais rápido. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: as coisas levam tempo. Não vai acontecer de uma hora pra outra. O caso dela já foi extremamente rápido e mesmo assim ela achou que tava tarde. Por quê? Porque quando a gente tá dentro do processo, a gente tende a se comparar com o outro. Então a gente vê uma pessoa que já está no mercado há 20 anos, que já vende há não sei quanto tempo, que tem uma audiência gigantesca e fala assim, ah, mas eu não estou vendendo na mesma velocidade que ele. Mas se você parar, você não vai andar mais rápido. A ideia é você continuar até você ficar igual a ele, ou até mais do que ele. E sempre lembrar o seguinte, se isso te incomoda, que os concorrentes, que eu vejo também gente falando, os concorrentes, eles fazem uma coisa tão meia boca e vende tanto, isso não dura muito tempo. Lá na frente, esse concorrente está caído e você está erguido. Então, assim, constrói hoje o futuro que você quer viver. A cada dia mais eu estou valorizando justamente
justamente o processo, mais do que o resultado. E é o que eu falo, comemora as pequenas vitórias. Só assim você vai reconhecer quando você tiver uma vitória grande. Então, a Gabi foi uma pessoa que fez exatamente o método que eu ensino, passo a passo, sem tirar nem pôr. Até quando ela não acreditava que ia dar certo, ela fez ainda assim. Pô, eu vou provar para ela que deu errado. Ó, deu certo. Oxe. Então, é isso aí que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês executem. Eu tô trazendo para vocês uma metodologia que eu não tinha na minha cabeça. Que eu paguei mais de 200 mil reais em curso, que eu fiz não sei quantos mil treinamentos e 3 anos de trabalho para poder ter essa metodologia, para que você consiga fazer o negócio passo a passo. Mas não é um Frankenstein, né? Ah, eu vi alguém falando isso. Aquela outra pessoa falou aquilo ali. Ah, aquele outro falou aquilo ali. Vou juntar isso tudo e vou fazer. Junta tudo e faz, não. Não dá certo, infelizmente. Bom, Gabi, se você pudesse dar um conselho para a gente finalizar, para quem está começando, considerando que é uma pessoa que de fato tem medo desse negócio não dar certo, é uma pessoa que provavelmente já tentou muitas vezes e não deu certo, não consegue captar alunos no Instagram, não consegue, às vezes, não consegue nem largar a escola porque não tem estabilidade, né, suficiente para sair dali. O que você diria para essa pessoa? Eu vou falar basicamente a mesma coisa que você falou antes sobre o processo, né? Que é passinho de formiga. É devagar. Então, vai devagar. Não tenta ir igual eu tentei ir toda apressada na doida, porque vai dar errado. Vai com calma, vai analisando o que deu certo, o que deu errado. Sempre prestando atenção. Confiar no processo, que uma hora dá certo. Você planta para colher. E o que você fala também, vai com medo mesmo, que uma hora dá certo. Só dá errado quando a gente desiste. Enquanto a gente não desistir, não deu errado. Exato. Agora, se a gente desistir, é certo. Beleza, deu errado. Mas por quê? Porque eu desisti. Se você tentar e deu errado, você aprendeu um monte e faz de novo. Se você nem tentar, você não aprendeu nada e nada saiu do lugar. Simplesmente você tá parado. Se deu errado, porque alguma coisa estava fazendo errado. Faz de outro jeito. Foi igual ao teu curso, né? Eu assisti 3 vezes, mas eu não desisti. Eu falei, eu vou conseguir captar. Eu assisti a primeira vez, não deu errado. Eu só fiz errado. Falei, vou assistir de novo. Aí deu, assim, melhorou. Falei, não, tem alguma coisa que eu tô fazendo errado, vou fazer de novo. Eu fiz. E deu certo. Mas só deu certo porque eu não desisti. Se eu tivesse desistido na primeira vez que eu assisti, eu estaria com 4 alunos, até agora. E eu falo para vocês, quando a Gabi contou, acho que a parte mais me chamou a atenção foi quando ela contou que no começo era a realidade que ela conhecia e ela não queria voltar para isso de jeito nenhum, porque ela achava que era sempre isso. Não precisa ser assim, gente. Não precisa ser ou a escola regular que te mata, saúde mental vai pro ralo, ou a escola de idiomas que te paga muito mal e você tem 15 alunos desnivelados e não sei o quê. Não precisa ser assim. Dá para ser de outro jeito, dá para ter o seu negócio, sim. Dá para ter uma coisa sustentável, sim. Desde que você tenha 2 coisas, que é método, para saber o passo a passo, porque não tem como você saber fazer uma coisa que você nunca fez, então é bom você seguir alguém que já fez. E a segunda coisa é a persistência, porque também se você começar e não continuar, realmente você não vai chegar a lugar nenhum. Então, a ideia é mantenha aí, passinho em passinho, que você vai chegar lá e você vai ter resultados igual a Gabi e até melhor, dependendo do que você está buscando aí também. Mas a Gabi também vai ter muito mais, né? Gabi, quais são os seus próximos passos? Eu tô terminando de fazer um outro infoproduto. E aí eu quero... Não seria relançar, mas eu vou usar essa palavra porque eu não tenho outra melhor. Relançar o Study Planner, então dar mais atenção para ele ali no Instagram, fazer mais propaganda dele, né, para conseguir vender mais. E depois que eu terminar o meu outro infoproduto, eu vou fazer a mesma coisa com ele. Então eu vou postar sobre ele para conseguir vender mais. E em relação às aulas particulares, eu tenho poucos alunos individuais agora, eu tenho mais duplas, e eu quero continuar nesse processo de duplas, que é onde eu trabalho o curso híbrido, que também eu só tirei do papel depois de fazer a formação. Então, por enquanto, é isso. Eu quero ficar com duplas e terminar o meu próximo infoproduto para colocar ele para vender. E depois eu migro. Perfeito. Gabi, assim, você teve uma evolução extremamente rápida e muito grande, sabe? Notável, em muito pouco tempo. Eu tenho certeza que até o ano que vem você... E a gente está em setembro, metade de setembro. Você já nem tem mais alunos individuais, você já está só com as turmas, com os cursos híbridos, principalmente, e com os infoprodutos também. O que eu quero para você é isso, que você persista, que eu tenho certeza que você vai, mas que você sempre tenha metas ainda maiores, porque se os seus sonhos não te assustam, não são grandes o suficiente. Então é isso aí, tem que continuar correndo atrás e arrastar seu marido, né? Vamos ver se ele não vai querer também fazer Eu já arrastei ele para Adoro. fazer meus posts do Instagram, viu? Porque E agora? eu não tava conseguindo. É ele que faz. Falei, se vira. Falei, E meu agora sócio. para ele também. Ele pode fazer Oi? para ele, os dois podem crescer. Ele pode ter o Instagram dele. Cara, eu vejo Eu já falei, um futuro muito bom para vocês. Aqui, muito obrigada por você ter participado e por você ter participado
de novo, né? Porque o primeiro episódio não deu certo, desculpa por isso. E obrigada por ter dado as suas dicas. Eu acho que a sua história é muito boa porque ela é muito sincera. Não teve nada mirabolante de ganhei 10 mil reais no primeiro dia, que são aquelas histórias absurdas. Coitados. Foi uma história honesta ali, de passo a passo, e é o que eu valorizo muito. E eu te desejo muito mais sucesso ainda e que você vá onde você quer chegar, que é onde você merece. Obrigada, você também. Você merece também. Daqui a pouco eu chego lá para comprar todos os outros. Eu estou esperando na mentoria, quando eu abrir a próxima Me turma. espere. O convite vai chegar. Muito obrigada a vocês que estão assistindo também. O episódio do Pod Teacher sempre vai ao ar na quarta-feira, às 18 horas, tanto no Spotify quanto no YouTube. Vocês podem conferir os outros episódios dessa temporada, que até agora foi a Adri e a Sara. E vocês podem conferir os próximos também. Eu não sei até quando essa temporada vai, acredito que final de outubro mais ou menos, mas tem muita coisa para falar ainda e vocês vão gostar muito. E se quiser seguir a Gabi, não segue para não destruir o algoritmo dela, mas se quiser dar uma olhadinha, é inglês confidence. Pode ser só olhar como é que é, dar um oi e falar, e aí, Gabi, é verdade aquilo? Funciona mesmo? Que ela vai falar a verdade para vocês. É isso. Obrigada, Gabi. Obrigada, Obrigada a gente. você.